que que nosso humor, a nossa energia, ele altera conforme essas coisas? Já parou para pensar? Você, se olhasse para a sua vida e dissesse assim para si mesmo, né? O salmista vai dizer: por que está tão abatida, ó minha alma? E o que é que tem abatido a sua alma? Nós temos construído uma lógica de pregações sobre o grande amor de Deus, sobre o reino de Deus e sobre a cruz do nosso Senhor Jesus. E as nossas vidas deveriam ser movimentadas a partir desses 3 grandes eixos do Evangelho. E nós deveríamos encontrar, independente de semana com feriado ou não, com viagem ou não, nós deveríamos encontrar uma água fresca, um alimento saudável, lugar verdejante como o do Salmo, para a nossa vida, a partir desses eixos, do reino, do amor e da cruz. E por que que nós, às vezes, nos sentimos esgotados? Essa semana eu conversava com um irmão da igreja, que ele contava a experiência de um outro colega de serviço que deu burnout. Sabe o que é burnout? A pessoa é como se ela tivesse um apagão interno, porque não aguenta as questões da vida, não aguenta aquilo que está ao seu redor, não aguenta, às vezes, o trabalho, a família. E burnout é como se você riscasse um palito de fósforo e ele fosse queimando, 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 e ele vai queimando, e ele vai encurvando, e uma hora ele está esgotado. E quando nós olhamos o reino de Deus e nós estamos entrando nesse tema do reino, nós iniciamos com a narrativa bíblica que vai logo aparecendo. Na primeira vez nós olhamos o texto de João Batista, não sei se você se lembra, que João Batista é o primeiro a anunciar que é chegado o reino dos céus. Então, se é chegado o reino dos céus, na minha vida e na sua vida, chegou uma grande mensagem para o meu coração, para a minha vida. Mas por que eu não... Parece que eu não sou tomado por essa mensagem. Hoje eu quero ler com você, seguindo a narrativa. Se você for abrir em Mateus, Mateus vai seguir aparentemente como Lucas, mas eu vou abrir em Lucas, capítulo de número 4. E nós vamos tratar o tema da integralidade do reino de Deus. Por que nós iremos tratar da integralidade? Porque nós estamos vivendo um tempo de desintegração do nosso ser, da nossa vida, do lugar onde nós moramos, do lugar onde nós trabalhamos, do lugar onde nós dormimos. Nós estamos desintegrados, nós estamos mutilados ou multifacetados, e o reino de Deus, ele proclama uma integralidade do ser, das coisas, das pessoas, do universo. Quando nós olhamos esse texto que iremos ler, eu estou trazendo a ajuda de um teólogo chamado Nicholas Thomas Wright. Eu recomendo que você, o que encontrar desse autor, você pode ler com segurança. Hoje está difícil você indicar uma pessoa para ler com total segurança. Mas esse autor, você pode ler com total segurança. Claro que ele não é perfeito, você precisa fazer a sua síntese, fazer a sua crítica, mas você deve ler. E ele diz que
nós devemos descobrir ou redescobrir uma nova vocação, uma nova vida em Jesus. E para você redescobrir isso, não é fácil escapar de algumas armadilhas na leitura, principalmente dos 4 evangelhos. Porque existe um vício nosso de leitura. Esse vício, ele coloca uma data. Ele coloca do século XVIII para cá. Então ele diz que nos últimos 200 anos, nós lemos o Novo Testamento e principalmente os 4 evangelhos. E aqui, irmãos, ele coloca todo mundo. Coloca presbiteriano, batista, metodista, católico, anglicano, luterano. Ele coloca todo mundo. Porque ele vai partir de um ponto que é a entrada, para quem conhece da história, do processo iluminista. E nesse processo iluminista, o amor, o reino, a cruz e os temas que são variados, eles foram mal interpretados, porque nós valorizamos mais a ciência, nós valorizamos, não é que nós não vamos conversar com ela, mas nós colocamos a cruz num lugar inferior, colocamos o reino num lugar inferior, inclusive dentro das nossas igrejas, dentro da cristandade. E esse autor, ele diz que nós devemos escapar dessas armadilhas de banalizar os 4 evangelhos. E alguns hábitos de pensamento e prática da igreja estão sobremodo enraizados nessa forma que nós fizemos de leitura, e ele nos convida a uma nova leitura. Esses hábitos têm a capacidade de nos manter aprisionados em leituras mesquinhas sobre o evangelho. Uma leitura reducionista daquilo que Mateus, daquilo que Marcos, daquilo que Lucas e João, quando escreveram essas narrativas, propuseram. E nós diminuímos isso. Eu pensava que eu tinha uma boa interpretação sobre os evangelhos. Mas ao me deparar com esse autor, eu falei, preciso recomeçar a minha leitura novamente dos evangelhos. E eu tenho feito isso. E quero convidar você a fazê-lo. E não sozinho. Chame uma pessoa para ler junto com você. Chame 3, chame 4 pessoas. Faça um grupo de leituras na sua casa sobre o livro de Mateus. Pegue lá uma semana. Lá em casa é uma briga com esse negócio aqui, ó. Uma briga. E lá em casa, se determinado horário alguém tiver com o celular aberto, é confiscado. Ontem eu ia confiscar, mas eu falei assim, não, eu vou dar um desconto, porque eu já estou na cama. Mas, com todas as luzes apagadas, você percebe que existe um reflexo de luz bem pequenininho, saindo lá daquele quarto, que bate na parede, que entra pela sua porta, e você fala assim, está com o celular na mão. Então, depois eu vou ver o horário. Isso daqui tem sido uma maldição na vida de algumas pessoas. E se você não impor limites, então ao invés de você ficar, nem a Bíblia leia aqui, pega a Bíblia mesmo em casa, porque se você pegar aqui, você pode ter a tentação de fazer assim ou assim, e já era, aí já era. Então dificulta esse negócio na sua vida. Leia, chame irmãs da igreja para tomar café na sua casa, e nós vamos ler o Novo Testamento, vamos ler Lucas hoje. Chame os irmãos para ir lá e leia Lucas com os irmãos, e faça perguntas, deixe o texto fluir através dessa leitura coletiva,
Porque nessas leituras aprisionadas e mesquinhas, vou dar o primeiro exemplo da desintegração. Uma das coisas que os evangelhos estão nos contando é que toda a história de Gênesis, Apocalipse e tudo o que vai acontecer depois está integrada. Eles estão dizendo isso todo o tempo. A história do universo, a história dos seres humanos, a história de Deus com os seres humanos está tudo integrado. Não sei se você se lembra daquela expressão de João que ele diz assim, que Jesus orando, ele diz assim, que eles sejam um em nós. Vai chegar uma hora que tudo estará nessa unidade, integrada de forma concisa, mas ainda não. O reino e a cruz, na nossa leitura, foram divididos na nossa leitura, na nossa prática da igreja. Nós dividimos, nessa leitura dos últimos 200 anos, o reino da cruz. Nós não integramos, diz Wright. Nós separamos, assim como nós separamos e queremos separar, por exemplo, o corpo da alma. E aí nós criamos teorias, né? Você é ou tricotomista, ou dicotomista, ou monista. Monista. E nós criamos isso, mas quando Deus cria o ser humano, Ele não separa, não tem como separar. Ele cria do pó da terra e sopra o fôlego de vida. E o ser humano é essa unidade. Porque se você tirar o corpo ou tirar a alma, não é mais ser humano. Mas nós separamos essas coisas. E nós queremos falar para a alma, mas não falamos para o corpo. Mas quando o corpo está ruim, afeta a alma. Quando a alma não está bem, afeta o corpo. E aí as pessoas perguntam, pastor, é demônio ou é emocional? Eu falo, é os dois, são os dois. Porque as coisas se misturam, camarada. Ou você acha que não mistura? E aí nós fazemos uma divisão entre o reino e a cruz, e nós não conseguimos construir algo quando vamos falar sobre esses temas. E aí, um dos vícios ou hábitos que nós desenvolvemos ao separarmos, nós criamos o cristão do reino e o cristão da cruz. O cristão do reino é aquele que o pastor monta uma pista de skate. Tem uma igreja aí no ABC que o pastor montou uma pista de skate lá dentro do campus da igreja. E aí algumas pessoas disseram assim, esse pastor só pensa no social. O que tem a ver uma pista de skate dentro do campus de uma igreja? Na lógica dos 200 anos não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas na lógica do reino integrado tem tudo a ver. Então nós criamos o cristão do reino, o cristão do evangelho social, e o cristão da cruz é um outro cristão. Ele não tem nada a ver com esse negócio. O negócio dele é mandar almas para o céu. Mas o que nós fazemos com essa pessoa enquanto ela não vai para o céu? E algumas dessas pessoas, inclusive, querem ir para o céu, mesmo se Jesus não estiver lá, entendeu? O negócio é ir para o céu. Mas se eu não encontrar Jesus, não tem problema, porque eu quero o céu. E nós vamos desintegrando tudo aquilo que Jesus construiu. E quando nós lemos o Evangelho, os 4 Evangelhos, esse autor ele vai dizer que eles trazem mais do que uma unidade entre o reino e a cruz. Quando essas coisas se juntam, existe uma integralidade que promove muito mais na vida da pessoa. E aí nós vamos nos departamentalizando. Agora é hora de cultuar. Aí quando você sai daqui, você acha que não é mais hora de cultuar. Aí você sai daqui, agora é hora de almoçar, mas na hora do almoço é um pega para capar.
quais são os temas que vocês, quando se reúnem em família, conversam na hora do almoço? Além do pastor, é claro, né? Quais são os temas? Isso tem tudo a ver com a integralidade do reino. Tem tudo a ver com um tipo de coisa. E as pessoas ficam preocupadas que agora tudo é gravado, tudo é... Mas não tem problema, pode gravar, porque aquilo que você conversa na mesa poderia se tornar uma live. Aquilo que você conversa no seu quarto, que tem no seu pensamento, você pode expor, porque você faz parte do reino, do amor de Deus, da cruz de Jesus, e não tem problema. Amanhã é dia de trabalhar, no sábado é dia de evangelizar, no domingo à tarde é dia de evangelizar, quero dizer. No sábado é dia de jogar bola. Eu nem vou falar para você onde eu vou hoje, que senão você vai se escandalizar. Num domingo. Porque é domingo. Mas dentro dessa lógica da desintegração, nós não estamos sobrevivendo, irmãos. Não estamos sobrevivendo. E esse autor, ele vai dizer que os evangelhos trazem a cruz e o reino de um ponto de vista de uma unidade que é muito maior do que a soma dessas partes. Hoje a nossa igreja ainda faz essas coisas como em partes. Aqui é o reino, aqui é a cruz, mas nós devemos fazer essas coisas como uma soma maior. É esse o desafio para as novas gerações. Quando nós olhamos um segundo exemplo, é como nós separamos o problema do mal. Onde a filosofia moderna não conversa com a teologia moderna, onde a política não conversa com o evangelho, onde nós vamos falando e a gente vai dizendo, isso a gente não toca. A gente não... Tem até ditados, não tem? Sobre política, ninguém fala. Sobre futebol, pois nós separamos essas coisas e colocamos Deus lá no cantinho. E Deus não tem mais nada a ver com essas coisas que nós fazemos. Porque nós estamos desintegrados dessas coisas. E Deus tem muita coisa para falar sobre política, sobre futebol, sobre ciência, sobre filosofia. E Deus tem muita coisa para falar e coisa séria. E aí, se nós não trazemos Deus para a conversa do problema do mal, sabe o que nós começamos a fazer? Nós começamos a inventar respostas que não tem nada a ver com os 4 evangelhos. E aí, se no 11 de setembro a gente recebeu uma bomba aqui, sabe como a gente responde? Com uma bomba lá. Se o problema do mal é resolvido nessa perspectiva, para que os evangelhos? É isso mesmo. E aí nós queremos justificar, inclusive biblicamente, que amanhã eu mato o camarada que entrou na minha casa, porque eu resolvo o problema do mal dentro dessa lógica departamentalizada, onde Deus fica ali, mas agora eu puxo a arma e mato ali. E digo que eu estou, inclusive, às vezes fazendo em nome de Deus. É isso mesmo? Então, quando nós olhamos, e foi uma introdução um pouco mais longa, ok? Prometo agora enxugar no nosso texto. Vamos ler Lucas. Por quê? No final das contas, Mateus, ele vai dizer lá no finalzinho que toda a autoridade me foi dada, Jesus dizendo, e Mateus vai escrever isso, que Jesus diz, toda a autoridade me foi dada, na terra, como nos céus. E a questão é como eu vivo, e como eu leio essa autoridade, o que significa essa autoridade, nessa integralidade do reino de Deus. O que significa essa autoridade? E quando nós olhamos para esses homens que escreve, depois você leia em casa Isaías capítulo de número 11, porque existe uma tensão.
Quando você ler Isaías capítulo de número 11, você vai ler o seguinte, que o reino chegou, o reino está instalado, que Jesus já está aí reinando, mas que ainda não se concluiu essas coisas. Vale a pena a gente ler alguns versículos antes, talvez, só para você, que talvez você... Não sei se você vai ler em casa, mas o capítulo 11 de Isaías, ele diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Ele quem? Sobre Jesus. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência. Olha como vem o reino. Isaías já está sinalizando lá atrás, muito tempo, uma lógica do reino dos céus, uma lógica do reino babilônico. Ele não julgará pela aparência, é o Senhor Jesus. E se você ler o Isaías 53, você vai ver que o nosso Senhor Jesus, ele era uma pessoa que parecia que não tinha uma boa aparência, porque as pessoas o rejeitaram. E nós julgamos pela aparência, não é? Julgamos pela aparência. Conversava ontem com uma senhora que ela dizia assim: ai, pastor, é golpe atrás de golpe. Meu filho investiu toda a indenização dele de um lugar assim assado, e a pessoa que se apresentava, uma pessoa de boa aparência, uma pessoa assim que se apresentava cheirosa, uma pessoa que inclusive era próxima da nossa família. Aí quando investimos o dinheiro, durou nem um ano, meu filho perdeu tudo. Porque a expressão que ela usou, porque encheu os nossos olhos. E o nosso Senhor, ele diz, não julgará pela aparência. Porque a aparência, irmãos, nos nossos dias de hoje, é um negócio que, quando você olha a foto da pessoa aqui, e olha a pessoa ali, aí você fala, é a mesma pessoa? Outro dia eu fui receber uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, e eu puxei aqui, você clica, aí aparece a foto, eu olhei a pessoa, aí daqui a pouco estou lá esperando a pessoa, tudo bem, sou eu, pastor. Ah, é você? Ah, desculpa, é que eu nunca... Aí você dá uma desculpa esfarrapada, né? Eu não te conhecia pessoalmente, né? Apenas pela foto que está aqui. Pela aparência, o anticristo vai arrebanhar milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares. Milhares de pessoas. E você, pela aparência, vai julgar e vai falar, Jesus chegou. E não vai ser Jesus, vai ser o anticristo. Esse texto vai continuar, mas a nossa pregação não é sobre ele. Lá no versículo 6, olha só o que ainda não aconteceu, mais um dia acontecerá, porque essas coisas todas estarão integradas. O que estará integrado? O lobo viverá com o cordeiro. Você já viu algum vídeo em que o lobo ele vive bem com o cordeiro? Você já viu aqueles vídeos que você recebe no WhatsApp, né? Em que o crocodilo está ali sondando o bodezinho? Na hora que ele pega, ele desintegra. O leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Olha só como Isaías diz como será quando esse reino estiver plenamente estabelecido. Ainda não está plenamente, mas já chegou. E uma das coisas que na mente de Mateus, Lucas, Marcos e João é essa certeza: toda a autoridade está na mão de Jesus. E aí
Lucas vai escrever o capítulo de número 4, porque ele vai mostrar esse reino dos céus em comparação ao reino das aparências. E ele começa na tentação, Jesus cheio, abra lá, Lucas 4, versículo 1, Jesus cheio do Espírito Santo. Voltou para o Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles teve fome. Então o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Você tem uma autoridade, você tem um poder. E se você é mesmo filho de Deus, você precisa manifestar esse poder. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então me mostra o seu poder. Engano do reino das aparências. Você é mesmo filho de Deus? Então mostra a sua espiritualidade. Transforma pedra em pão. Você não é o cara? Você não é o pastor, o apóstolo que faz as coisas acontecerem? Então mostra a sua espiritualidade. Se tu és filho de Deus, Jesus, transforma pedra em pão. Jesus diz assim: tadinho de você, Satanás. Eu sou filho de Deus e não preciso transformar pedras em pães. Porque o filho de Deus, a filha de Deus, e nesses últimos tempos, você precisa provar algo mágico. As coisas precisam acontecer na sua vida de modo, a palavra utilizada dos nossos dias é sobrenatural. Se não for sobrenatural, tem uma espiritualidade de quem mesmo? Nem sei falar. Crente de segunda ou terceira qualidade. Mas se és filho de Deus, faz acontecer aí a mágica, a magia do negócio. Eu começo a olhar algumas experiências que acontecem nas igrejas e eu falo assim: rapaz, esse negócio aqui daqui a pouco eu não sei o que o cara vai inventar. Mas ele vai inventar uma coisa nova para mostrar a magia, para mostrar que realmente ele é o ungido do Senhor. João vai escrever lá na sua primeira carta: todos vocês são ungidos do Senhor. Não é só pastor, apóstolo da igreja. Vivam debaixo dessa unção, mas essa unção não se manifesta nessa magia. O que se manifesta nessa magia é o reino das aparências. E Jesus não julga, Ele não julgará pelas aparências, mas alguns dirão naquele dia: Senhor, em Teu nome nós fizemos isso. Mas Jesus vai dizer: isso era tudo aparência. Não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Mas em Teu nome nós expulsamos, curamos, levitamos, arrancamos dinheiro para o Teu reino. E Jesus vai dizer: não conheço vocês. Vocês não estão nessa integralidade do reino dos céus. Vocês estão anos-luz desse reino. E esse é o primeiro engodo dessa integralidade do reino. E o texto continua: Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem. E eu estou com uma baita fome aqui, Satanás. Eu poderia transformar isso daqui nem em pão. Tem um negócio, Satanás, que você não sabe, mas lá na frente tem um negócio que chama pizza.
E se eu fosse transformar isso daqui, eu ia transformar a pedra em pizza, não em pão. Mas tem um negócio lá na frente, porque Jesus, ele não está preso no tempo. Deus não é esse ser que está debaixo da temporalidade como nós estamos. Ele está além, ele está lá no futuro, ele está na vitória, ele já reina soberano, e nós precisamos trazer essa imagem para os dias de hoje e vivermos a partir dela. Mas eu iria transformar, porque nem só de pão significa que o homem vive do alimento sólido, mas ele vive também da palavra que desce do céu, que sou eu. Eu sou a palavra. Eu sou o verbo encarnado. Percebe a integralidade do pão material com o pão espiritual? Deus, quando nos cria, não nos cria apenas para nos alimentarmos de coisas que alimentam a alma, mas o corpo também. Leia o Gênesis. Cuide dessa terra. E se você voltar para o livro do Isaías, lá no capítulo de número 11, você vai ver o que é o novo céu e a nova terra, porque essas coisas estarão integradas também. É esse e nós separamos isso. Nós separamos isso. E aí, quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, Jesus está dizendo também que ele vive do pão do alimento e vive do pão da vida, que é ele mesmo. O texto continua, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse a Jesus, eu te darei toda a autoridade. Satanás tem uma autoridade. Paulo vai dizer que o príncipe deste mundo é Satanás, mas que já perdeu. Porque o soberano, e preste atenção, a expressão que o apóstolo Paulo usa é príncipe, mas a expressão que nós usamos para Jesus é rei. É rei, não é príncipe. Lá em casa, eu sempre pedia para minha esposa para me tratar como um rei. Falava assim, amada esposa, você precisa me tratar como um rei. O pastor Hélio, quando fez o nosso casamento, falou isso no nosso casamento. Ele disse, Lisiane, se você quer ser uma boa esposa, trate o João como um rei. Ano que vem a gente vai comemorar 25 anos de casado, irmãos. Eu nem imaginava que eu ia chegar nesse lugar. Quando deu 15 dias, eu olhei do lado assim da cama, de casado, 15 dias de casado, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Como é que eu vou cuidar dessa mulher? Não consigo cuidar de mim mesmo, agora eu tenho que cuidar dessa mulher. Mulher não, né, Fábio? Esposa. Esposa, não é mulher. Mulher a gente encontra na rua, né? E aí eu conversava com o Fábio que as mulheres não falam assim, o meu homem, né? Fala meu esposo, né? Mulher não fala meu homem, fala? E os homens falam minha mulher, né? Prestar atenção nesse negócio aí. Né? Quando as mulheres estão conversando, elas não dizem assim, sabe o meu homem? Mas os homens, quando estão conversando com outros homens, eles dizem assim, sabe a minha mulher? Percebeu? Isso aí, é um aprendizado isso para nós. É um aprendizado, é a minha esposa, não minha mulher. Tirar esse vício vai ser difícil, mas a gente chega lá. Tratar como um Deus. Aí o pastor Hélio, claro, estava brincando, disse assim, se ele virar um príncipe, ainda você vai estar feita, mas acho que nem príncipe ele vai virar. Não vira, né, Flávia? Quando nós olhamos esse reino das aparências, e o diabo leva Jesus e mostra os reinos e diz assim, olha o esplendor dessas coisas,
e eu darei a você, porque eu posso dar, você é só vender a sua alma para mim que eu vou te dar. Então, ajoelhe aqui, ó. Ajoelhe aqui, que você vai receber esse esplendor, essa glória, esse reconhecimento. As pessoas olharão para você e reconhecerão que você é o maior entre os pastores dos pastores. Você será o maior aqui na empresa. E para que todo esse esplendor? Para a sua glória. Mas é só você ajoelhar aqui, ó, diante de mim. Reza aqui na minha cartilha, Jesus, que eu vou te dar todo esse esplendor. Vou te dar toda esse glamour que você tanto espera. Você, inclusive, ficará famoso no TikTok por 3 segundos. Não é isso? Você conversa com um adolescente, o que você quer ser quando crescer? O que quer ser mesmo? Influencer digital. YouTuber. Eu quero ser YouTube. Tinha Toda vez que aparece essa palavra YouTube na minha mente, eu não sei porquê, de forma, às vezes, um pouco assim, irônica, eu olho para a pessoa e eu leio Teletubbies, entendeu? Aí eu falo assim, no máximo um Teletubbies aí, mas ela quer ser YouTuber. Claro que nós vamos influenciar, claro que nós vamos ser sal e luz, mas o Mateus vai dizer assim, mas não deixe que essas coisas contaminem o seu coração, então faça em segredo. Faça em secreto. E Deus, o Pai que te vê aquilo que você faz em secreto, te recompensa, porque as coisas visíveis, tome cuidado com elas. As coisas das aparências, Jesus está tirando dessa integralidade do reino e Ele está colocando outras coisas. Ele está integrando o pão do céu, o pão da terra, e Ele vai responder: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele se ajoelhe, e a mais ninguém, Satanás. Uma pessoa que está integrada no reino de Deus é uma pessoa que sabe que cujo seu coração está de joelhos na presença de Deus, sempre. Naquilo que faz, naquilo que pensa, naquilo que sente. Ele sabe. Essa semana eu conversava com uma pessoa da igreja e disse: pastor, acho que a pessoa sabe o que é certo. É lógico que sabe o que é certo e o que é errado. A pessoa sabe, mas saber, lembra lá no texto de João Batista, eles não perguntam o que nós devemos saber, eles perguntam: João, o que nós devemos fazer? E João vai responder: faça isso. Faça essas coisas agora a partir do reino dos céus. Trate seu filho assim, trate sua esposa assim. A melhor palavra ou tradução da palavra submissão do Novo Testamento na relação homem, marido e esposa, homem e mulher, submissão, vem de Nicholas Wright. Ele diz: ambos estão debaixo da mesma missão. Estão debaixo da mesma missão. Qual a nossa missão agora? Como os nossos filhos. Qual a nossa missão agora na vida? Ambos se colocam debaixo da mesma missão, mas nessa desintegração, parece que o homem tem um caminho a seguir, a esposa tem outro caminho a seguir, os filhos, e as coisas estão desintegradas. Você faz planos para daqui 2 anos, 5 anos, daqui 10 anos? Eu fiz um plano para daqui 50 anos. E eu falei: esse daqui é garantido. Esse daqui é garantido. Eu fiz um plano que daqui 50 anos eu não estarei mais aqui. Eu estarei mortinho da Silva. Então, eu falei: esse vai se concretizar. É certeza que vai se concretizar. Mas até eu chegar lá, eu preciso chegar relativamente
saudável. Principalmente emocionalmente, psiquicamente. O corpo ele vai adoecer, mas emocionalmente, psiquicamente eu preciso chegar bem. Então o que eu faço agora, integrando o meu corpo, a minha alma, a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos, para eu chegar bem lá? Eu começo a reler novamente o que fazer a partir da leitura dos evangelhos. Simplificar a minha vida. Tem que simplificar. Trabalhar menos tempo, porque eu nunca vou me aposentar. Eu agora entrei nesse coeficiente aí, como é que chama? Coeficiente? É um coeficiente aí que o governo tem, né? Que vai bater 90 anos para eu me aposentar. Então eu já entro logo no esquema, não vou me aposentar. Então como eu vivo bem? A partir do reino de Deus, a partir da minha leitura do Novo Testamento, a partir da simplicidade da minha vida, porque a pergunta, o que eu vou fazer? João, o que eu vou fazer? Jesus, o que eu vou fazer? Jesus diz assim, você vai simplificar. E vai integrar a sua família, a sua esposa, onde você estiver, e você vai integrar essas coisas, mas você vai ter que simplificar. Não complica demais. Então você vai gastar menos, você vai economizar mais, porque a sua renda vai abaixar. É isso. É essa a dinâmica. E quando Jesus diz que a nossa vida é uma vida de prestação de culto a Deus, quando eu simplifico a minha vida e olho para a vida de Jesus e vejo que Jesus era uma pessoa simples na vida, eu estou adorando a Deus na minha forma de viver. Porque aí eu vou adorar a Deus no domingo, mas durante a semana eu vou cultuar a Deus com uma vida tão complicada que eu falo assim, mas o que tem a ver a minha vida com a minha fé, com a minha adoração, com o meu culto? E essas coisas ficam desintegradas. O texto continua e a gente termina. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois, inclusive, está escrito. Olha lá. E está escrito mesmo. Salmo 91, que você tem aberto lá, né? Na estante da sua casa. Fica lá, pegando pó. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Só que tem um texto do Novo Testamento que Jesus vai dizer assim, a pedra angular está posta. Ou você constrói a sua vida sobre essa pedra, ou essa pedra atropela você. Ela arrebenta com você, não porque é uma maldição na sua vida, mas porque você vai construir a sua vida de uma forma totalmente desintegrada, e a rocha não vai fazer diferença na sua vida. E Jesus responde, também está escrito, que você não vai pôr à prova o Senhor, seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deu uma folga, mas falou, eu volto. Porque eu quero pegar esse Jesus. Eu preciso. Quando Jesus responde, não põe à prova o Senhor, seu Deus, eu fiquei imaginando quais são as leituras mesquinhas que nós fazemos e quais são as coisas que nós falamos para Deus e que nós colocamos Ele à prova, porque nós achamos que devemos colocá-lo à prova e Deus diz assim, não faça isso. Não faça isso. Porque você vai fazer uma prova. Não é que nós não vamos provar a Deus, mas nós teremos discernimento. Eu me lembro, essa história sempre me persegue. Quando eu trabalhava na CAF, a gente atendia o pessoal HIV, soro positivo, e eles iam para essas igrejas, chegavam lá, eles recebiam algo, e eles diziam, agora eu vou fazer prova, eu vou passar 2 meses sem tomar medicação. 5 meses depois, a gente fazia o sepultamento dele. Porque eles colocavam o Senhor à prova. Porque
desintegraram a medicação da oração. Meu irmão, minha irmã, faz terapia, toma remédio se for preciso, ore, tenha irmãos, mas não desintegra essas coisas que você vai adoecer. Mas o preconceito dos últimos 200 anos, a leitura que nós fazemos do Novo Testamento vai nos levando para essa desintegração, e em vez de você orar e tomar o remédio, às vezes você só opta por um, e aí você entra pelo cano. Sim? Sim? Isso daqui não. Administrar. Por que não dá para desintegrar? Porque isso daqui é uma extensão do seu corpo. Não sei se você já leu o artigo sobre um psiquiatra dizendo que isso daqui é uma extensão do seu corpo. Não é um objeto que está desintegrado, ele já é uma extensão do seu corpo. Daqui a pouco já vai estar. Então, já está integrado. Agora, um outro texto que nós vamos ler lá na frente. Não agora, que Jesus vai dizer, é melhor você entrar no reino dos céus, sem a mão, sem o braço, sem a perna, sem o olho, do que isso desintegrar você. Ele não está dizendo literalmente que é para você cortar, ele está dizendo aquilo que está gerando uma desintegração, isso daqui é uma extensão de você, mas se isso gerar uma desintegração no seu ser, arranca ele, lida com isso daí. E é interessante que Jesus diz que não é o Espírito Santo que vai fazer isso, não é o outro que vai fazer isso, ele diz, você que discerniu sobre isso, você vai lá e porque aí você vai ter vida. Porque se você não cortar, esse negócio vai impedir você, e você vai entrar, e talvez você nem vai entrar no reino dos céus. É interessante, depois nós vamos abordar esse texto, é só uma palhinha sobre... O Evangelho de Jesus é a integralidade do reino de Deus, e nós vamos unir o reino da cruz, o reino de Deus, e o amor de Deus, e vamos seguir a nossa vida fazendo aquilo que Jesus nos pede. E o que Ele me pede? E o que Ele te pede hoje? Que Deus nos abençoe na nossa jornada, que Deus nos dê discernimento, entendimento e clareza sobre principalmente a vida dos nossos jovens, adolescentes e das nossas crianças, porque esse evangelho da integralidade é o que nós estamos já colocando na vida dessas crianças. Criança que vem para a igreja, ela tem que amar vir para esse lugar, porque ela sabe que brincando ela aprende sobre o reino de Deus. Colocando uma tomada, trocando uma tomada, ela é discipulada. Fazendo um lanche na cantina, o reino de Deus está ali. Almoçando, jogando bola, está tudo integrado. O reino de Deus é integral. Ele está integrado. E pare de departamentalizar as coisas. Assim você vai viver bem, eu também. Assim nós vamos fazer uma leitura séria dos evangelhos e vamos dizer, nossa igreja verdadeiramente é uma igreja bíblica. Bíblica. Porque a Bíblia, no Novo Testamento, está dizendo isso, isso, isso. Cuidado com as aparências, tá bom? Aprenda a ver o belo naquilo que o mundo de hoje chama feio. Aprenda. Porque quando você estiver mais lá na frente,
Se você não aprender a ver o belo que tem na sua esposa, você vai trocar a sua esposa por uma aparente mais bela. Percebe como as coisas estão integradas? Porque você não aprendeu a ver o belo. Então, olhe para as rugas dela. São lindas. São lindas. O cabelo branco, um charme. Vai, inclusive, economizar. Né? Aprenda a ver o belo na velhice, nas rugas. Eu olho para as minhas mãos, aí eu já falo, olha, não é mais quando tinha 20 anos. Mas quando você olha aqui, até parece, né? Que ela se renova, essa pele, mas essa não se renova. E nós vamos aprendendo a ver o belo naquilo que o mundo diz que é feio. Porque Jesus não julga pelas aparências.